Olá meninos do oitavo ano, tudo bom? Vamos fazer uma aula agora de congruência de triângulos. É uma aula de revisão de conteúdo, tá? Essa aula eu vou cobrar na recuperação, tá? Na recuperação do primeiro trimestre. E esse assunto de congruência de triângulo é um assunto bem importante. Mais lá pra frente, quando formos trabalhar com polígonos, nós vamos trabalhar também com polígonos congruentes, ok? E como o triângulo é um polígono, então ele vai servir de base para esses outros polígonos, tá? Congruência de triângulos também ela vai ajudar bastante para resolver problemas específicos de triângulos, tá? E um assunto que gosta de cair bastante em algumas provas, não só, lógico, provas de concurso, provas de escolas militares, e vocês precisam desse conteúdo, dessa base, para poder resolver esses exercícios de geometria, tá? Então vamos lá, vamos fazer alguns exemplos e depois vamos fazer outros vídeos com exercícios, respondendo as perguntas de vocês e as dúvidas que vocês postam lá na sala Google, na nossa sala Google, ok? Então vamos lá. Congruência de triângulos. A congruência de triângulos ela vai ocorrer quando eu comparo dois triângulos. Só que não é simplesmente só comparar os triângulos. Eu tenho que olhar algumas coisas específicas nesses dois triângulos. Primeira coisa é olhar aos ângulos, tá? Olhar para os ângulos. Então aqui eu tenho o triângulo ABC e o triângulo MNP, ok? No triângulo ABC, eu já coloquei aqui uma simbologia, eu não preciso ter valores, eu só estou representando, fazendo uma simbologia desses ângulos, tá? Então aqui no ângulo A eu coloquei um tracinho, no ângulo B eu coloquei dois tracinhos e no ângulo C eu coloquei três tracinhos, tá? Então isso aqui eu não estou representando com valores, e sim com traços. Primeiro ângulo, segundo ângulo e terceiro ângulo. No triângulo MNP eu vou fazer a mesma coisa. Então aqui eu vou ter o ângulo M com um tracinho, o ângulo N com dois tracinhos e o ângulo P com três tracinhos, tá? Então a primeira situação para eu saber se um triângulo é congruente ao outro é olhar para os ângulos. E os ângulos eles precisam ter as mesmas medidas. Como é que eu vou representar isso? Então vamos lá. Ângulo A, ele é congruente ao ângulo M. Por quê? Porque pela representação eu tenho um tracinho no ângulo A e um tracinho no ângulo M. Ângulo B é congruente ao ângulo M. Por quê? Porque no ângulo B eu tenho dois tracinhos e no ângulo M também dois tracinhos. E o ângulo C é congruente ao ângulo P, que na nossa representação são três tracinhos, tá? Então, eu não estou olhando para valores, mas claro, se você tem valores aqui, a situação fica mais simples, fica mais fácil. Mas vamos olhar então apenas para os tracinhos, que seria a mesma coisa que os valores, tá? Então, a primeira escrita de congruência de triângulos está aqui, está feita. O ângulo A é congruente ao ângulo M, porque eu tenho um tracinho. O ângulo B é congruente ao ângulo N, porque eu tenho dois tracinhos. E o ângulo C é congruente ao ângulo P, porque eu tenho três tracinhos, tá? Agora nós vamos olhar para os lados. Só que eu tenho que olhar para os lados e esses lados eles têm que corresponder aos ângulos, tá? Que estão ligados a ele, ok? Então vamos lá. Vamos olhar para o lado AB, ok? Então o lado AB, ok? O segmento. Tá vendo aqui que o lado AB ele está ligado ao ângulo de um tracinho e ao ângulo de dois tracinhos? Então vou ter que olhar a mesma coisa no outro triângulo. Aqui o ângulo de um tracinho e o ângulo de dois tracinhos. Qual é o lado que está junto a esses dois ângulos? Ora, é o lado MN. Então, o lado AB é congruente ao lado MN. Ou seja, ele precisa ter a mesma medida, o mesmo valor. Agora vamos olhar ângulo de um tracinho, ângulo de três tracinhos. Que lado é esse? É o lado AC. Ok? Então vamos procurar os mesmos ângulos no outro triângulo. Então aqui, ó, ângulo de um tracinho, ângulo de três tracinhos. Que lado é esse? É o lado MP. Então o lado AC é congruente ao lado MP. Tem que ter a mesma medida,
um mesmo valor do lado, ok? A mesma medida. Agora vamos olhar aqui. Ângulo de 2 tracinhos, ângulo de 3 tracinhos. Que lado é esse daqui? É o lado BC. Congruente, vou procurar também essas mesmas medidas de ângulo no segundo triângulo. Então aqui, ângulo de 2 tracinhos, triângulo de 3 tracinhos. Que lado é esse daqui? É o lado NP. Então, se esses lados possuírem as mesmas medidas e corresponderem aos ângulos que eu estou colocando, esses dois triângulos eles são congruentes. Então, eu digo que o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP. Ok? Então, essa situação de congruência de triângulos. Tá? Eu tenho que analisar, então, essas duas situações. Eu tenho que analisar os ângulos e tenho que analisar os lados. Se os lados correspondem aos ângulos em cada um dos dois triângulos, os triângulos são congruentes. Lembrando, eles precisam ter a mesma medida de ângulo e a mesma medida nos lados. Ok? Então, eu espero que eu tenha tirado essa dúvida e no próximo vídeo vamos fazer alguns exercícios e conhecer caso a caso de congruência de triângulos. Ok? Bons estudos!